fazer um pedido para vocês. Vou até dar uma provocada aqui no nosso público. Pro pessoal mais Nutella, que tá lá com o seu Docker, o seu Spring Boot compilando agora. Talvez nunca tenham tido contato com exatamente o que é um firmware. O que é um firmware? Diferente do só. Tá aqui no meio, né? Hardware, software. Qual é a definição de firmware? Isso, então. Pois é, existe. E hoje até com esses novos dispositivos, a própria TV, né? A Smart TV, o celular, né? O smartphone, que também acabou trazendo esse nome de firmware, né? Um pouco mais para o conhecimento comum, né? Mas assim, o nome, o termo, mas às vezes o entendimento exatamente o que é que significa, né? Pode não ficar tão claro. Mas o firmware é exatamente esse software que tem a capacidade de definir o comportamento do hardware, ou seja, ele é capaz de alterar o hardware a partir daquele software que você desenvolve, né? Diferente de um software, do software tradicional, né? Que ele basicamente ele trabalha em cima de um sistema operacional e trabalha só no nível de aplicação e o hardware já aquele definido naquele determinado padrão, como o PC. No firmware, não. No firmware você tem a capacidade de alterar o funcionamento do hardware, né? Por isso que não é só um software, né? Ele é parecido com o software, mas ele tem essa capacidade de alterar o funcionamento do hardware, né? Então, quando você, por exemplo, até uma coisa mais simples possível, né? Um LED, quando está ligado ali no I/O, e você comanda através do firmware, né, para aquele LED piscar, então você está comandando, alterando o hardware ali para ele ir para um determinado nível de tensão, que faz o LED acender, e outro determinado nível de tensão para o LED apagar. Então essa capacidade de alterar o funcionamento, definir o funcionamento do hardware, é exatamente a propriedade e característica do firmware. Que é diferente do sistema operacional que roda em devices, né? Isso. Porque, por exemplo, Smart TV tem o próprio sistema operacional que roda em cima de uma base do próprio firmware, né? Não é o firmware ainda, Sim. né? Isso. Então, por exemplo, no caso de TV, WebOS, o próprio Android e tal, são sistemas operacionais que rodam em device, mas eles ainda dependem do firmware. O firmware está mais ligado a, por exemplo, aquele LED de temperatura que está na sua geladeira. Tem essa, assim, por padrão, né? Assim, o mundo se dividia nesses dois principais, nesse binômio aí, né? Que você tinha o mundo dos processadores, né? Onde você tinha os sistemas operacionais, e o mundo dos microcontroladores, que normalmente as aplicações eram barebone, né? Eram firmware barebone que não tinha sistema operacional. Hoje em dia, até com Smart TV e celular, né? Então essas coisas acabaram, né, ficando mais misturadas, porque assim, o processador de um smartphone, inclusive ele não é mais chamado de microprocessador, nem é microcontrolador. O termo correto hoje é Application Processor. O meu Android atualmente, ele tem pelo menos 10 vezes a capacidade do meu primeiro PC. Isso, exatamente. Pelo menos. Exatamente. Com certeza. Né? Então houve essa evolução que as coisas acabaram ficando ali numa mistura muito grande que você não tem como separar. Então hoje se chama esses processadores de celular, de Smart TV, de Application Processors, que eles têm características de microcontrolador, porque eles têm dispositivos específicos, né, para acionar ali um display, para ler os botões ali da TV e tal. Mas ele roda um sistema operacional de grande porte ali, né? Roda Smart TV, a maioria Linux, né? Então é essa mistura das duas coisas, né? Você tem essas duas grandes... Os mundos acabam convergindo. Sim. Aí para a fronteira fica mais curta, né? Isso. Fica mais apertada ali.